Pai do Senhor, irmãos, pode tomar seus assentos, meus queridos. Estamos aqui para mais uma noite, onde vamos ouvir a palavra do Senhor. E vamos abrir o nosso coração, irmãos, para deixar Deus falar conosco, né? Porque Deus já vem falando desde o início. E aquele louvor que foi cantado aqui por último, a minha vida é do Mestre, é lindo, né? A nossa vida tem que ser do Mestre. A nossa vida tem que ser do Todo-Poderoso Deus, daquele que sabe de cada necessidade da nossa vida, que sabe de cada detalhe da nossa vida, que sabe quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça, irmãos. A nossa vida tem que ser do Mestre. Obrigado, minha querida. A nossa vida tem que ser do Senhor. E eu quero trazer hoje aqui 3 versículos da palavra do Senhor, que muito conhecido, mas cada vez que a gente lê, fala conosco da maneira diferente. Cada vez que ela é ministrada, fala conosco da maneira diferente, irmãos. Então eu quero ler aqui Filipenses, no capítulo 3, versículo 12, 13 e 14, irmãos. Eu queria que os irmãos ficassem de pé só no momento da leitura. Que diz assim, irmãos: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pense que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aqueles que já estão sentindo a presença de Deus, tomem seus assentos, dando uma salva de palma bem alta para o Senhor Jesus Cristo. Glorifique e exalta Ele com as suas palmas, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, irmãos. E essa palavra aqui, irmãos, quando Paulo escreveu ela, ele estava na prisão. Ele estava preso com Silas na prisão. Momentos difíceis na vida de Paulo, aonde ele se encontrava numa prisão, preso, aonde todo mundo conhece a história de Paulo, quando ele era Saulo, tinha tudo nas suas mãos, tinha todo o poder nas suas mãos, toda a autoridade ali dada pelos homens. Mas uma vez que ele se encontrou, teve um encontro com Cristo Jesus, ele pagou um preço muito alto para servir a Deus, para obedecer ao Senhor e fazer a sua vontade. E ali naquele lugar, enquanto ele estava preso, ele orava, ele cantava, ele louvava ao Senhor. E vocês sabem que houve um grande terremoto, aonde a cadeia, os portões se abriram, e ali, aquele carcereiro ali queria tirar a sua própria vida, e ele não tira a sua vida. Estamos todos aqui. Estamos todos aqui. Não tira a sua vida. E ali aquele carcereiro foi alcançado através de Paulo para o Senhor Jesus Cristo, ele e toda a sua família, irmãos. Então, irmãos, qual é o alvo? Qual é o alvo que você tem? Qual é o seu alvo?
Qual é o pensamento que você tem na sua vida a respeito de Jesus? O que é que eu e vocês temos em mente, em sonho, em coração, de alcançar, de obter em nossas vidas? Porque, irmãos, muitas vezes nós começamos a lembrar do passado, a lembrar daquilo que ficou para trás. Muitas vezes nós começamos a lembrar de uma perca que tivemos. Às vezes, se pegamos na perca de um pai, na perca de uma mãe, na perca de um filho, na perca de um emprego, na perca de bens materiais. Às vezes se apegamos na perca de uma esposa, de um esposo. Às vezes se apegamos em várias coisas. Às vezes nós estamos na caminhada com o Senhor Jesus, estamos caminhando com Deus e voltamos a se lembrar das coisas que já ficaram para trás. Voltamos a se lembrar do nosso passado. Às vezes voltamos a lembrar que a gente era jogador de baralho, começamos a lembrar dessas coisas. Às vezes voltamos a lembrar do tempo que bebia. Às vezes voltamos a lembrar das coisas erradas que a gente fazia. E o nosso alvo? Qual é o nosso alvo? Qual é a direção que nós temos a andar depois que fomos encontrados por Cristo Jesus? Depois que nós foi achado pelo Senhor? A nossa vida tem que ser lembrada somente lembrando do passado, ou seguir para frente, ou esquecer do passado, não lembrar mais do passado e caminhar em direção ao nosso alvo. Eu me lembro, nessa passagem, eu me lembro de um homem, um jovem. Eu me lembro de José do Egito. Eu me lembro que ele, na casa de seu pai, era o queridinho do papai. O papai cuidava dele, ele tinha tudo. E o pai ajeitava ele tinha uma túnica muito linda que o pai fez para ele. Ele tinha de tudo. Mas um dia ele indo ver os irmãos que estavam apacentando as ovelhas, cuidando do rebanho, eles pegaram, rasgaram a sua túnica, sujaram toda de sangue, mataram o cordeiro, sujaram toda de sangue, jogaram dentro de uma cisterna, depois tiraram e venderam como escravo. E ele, chegando no Egito, ele foi vendido a Potifar. E lá, quando ele chegou na casa de Potifar, ali como escravo, ele esqueceu daquilo que ele viveu, que ele tinha vivido na casa de seu pai, de seu filho querido, e ele trabalhou como escravo, trabalhou com coragem, trabalhou com fé, e onde ele colocava as suas mãos prosperava, onde ele colocava a planta dos seus pés prosperava, o que ele fazia, tudo prosperava. E ele passou a ser o número 1 na casa de Potifar. Ele passou a cuidar de tudo, porque ele não lembrava
da boa vida que ele tinha na casa do papai, ele lembrava somente que ele tinha que obedecer a um Deus vivo, todo-poderoso, que cuidava dele, que andava com ele, que dava a direção do que ele devia fazer. Ele caminhou firme. E todo mundo sabe da história. A mulher de Potifar seduziu, lutou para que ele ficasse com ela. E ele diz: jamais irei trair o meu Deus. Jamais irei desobedecer ao meu Deus. Porque ele tinha um alvo. Ele tinha uma direção. Ele sabia onde ele queria chegar. E pegaram, e a esposa de Potifar inventou uma historona e ele foi parar aonde? Na prisão. E na prisão, lá no calabouço, ele não lembrava da vida boa que ele tinha na casa de Potifar, dos privilégios que ele tinha. Ele continuou a servir e a fazer tudo direito, aonde aquele carcereiro entregou a chave da cadeia nas suas mãos. Será por quê, irmãos? Porque confiaram ao ponto de entregar a chave da cadeia em suas mãos. Por quê? Porque viram nele honestidade, viram nele sabedoria, viram nele um homem temente, obediente, um homem que fazia tudo certo, tudo correto, um homem que tinha uma direção. E ali um dia, tinha dois homens presos, um padeiro e um copeiro, e eles tiveram um sonho. E José, numa manhã visitando as celas, viu no semblante daqueles homens que eles estavam tristes e abatidos, e ele perguntou: o que acontece com vocês? E eles falaram: tivemos um sonho e não tem ninguém para nos interpretar os sonhos que tivemos. E José diz: a interpretação não vem de Deus? Conta para mim o seu sonho. E eles contaram. E assim como José falou, aconteceu. O padeiro foi morto, o copeiro foi exaltado. Só que José falou: quando você estiver lá, perante o faraó, não esqueça de mim. Fala de mim, para que eu possa voltar para a casa de meus pais. Mas o carcereiro esqueceu, o copeiro esqueceu dele. Se passaram 2 anos. O faraó tem um sonho, aonde ele sonhou, e ninguém conseguia interpretar o sonho. E o copeiro falou: eita, que eu me lembro de uma pessoa que na prisão ele interpretou os meus sonhos. E assim como ele falou, deu certo, aconteceu, que eu possa corrigir a minha falha com ele. E o faraó mandou buscá-lo. E ele veio. E nós temos que ser como José, irmãos. Quando José chegou, todos mandaram que ele se curvasse diante do faraó. E a resposta dele é que ele não se curvava diante de homens, mas somente diante do Deus vivo, todo-poderoso, irmãos. Eu não me curvo diante de homens. E ali, olhando com os olhos humanos, ele podia ser morto naquele momento. Mas ele olhava com os olhos espirituais, porque ele tinha um alvo. Ele tinha uma direção. Ele tinha um caminho a prosseguir. Ele tinha
em mente e em coração que ele tinha somente que obedecer a Deus. E ali José foi exaltado. Ali José foi o segundo homem de todo o Egito. Irmãos, e quando os irmãos de José foram buscar alimento no Egito, através da seca, através daquela seca horrível que teve, quando José viu seus irmãos, ele se vingou de seus irmãos. Ele mandou matar os seus irmãos. Ele vendeu os seus irmãos como escravo. Ele fez ruindade com os seus irmãos. Não, irmãos. Ele a perdoou. Conversou com o faraó. E trouxe toda a sua família, o seu pai, para o Egito. Irmãos, agora eu quero dizer para todos nós que estamos aqui, qual é o nosso pensamento da nossa vida com Deus? Nós devemos se vingar daqueles que nos faz mal? Nós devemos se vingar daqueles que têm nos afligido, que têm nos tirado a paz? Ou nós devemos perdoar, orar por essas pessoas, clamar a Deus para que eles sejam alcançados assim como nós fomos, irmãos? Irmãos, se nós temos um pai que tem nos dado muito trabalho, que tem nos maltratado, que tem judiado de nós, vamos orar e vamos pedir a Deus para que Deus alcance ele. Vamos o perdoar e vamos clamar ao Senhor para o Senhor o perdoar, para o Senhor o alcançar e trazer para a sua presença. E assim seja com nossos inimigos, as pessoas que têm tentado nos afastar dos caminhos do Senhor. Em todos os lugares onde nós andamos, tem pessoas tentando nos afastar dos caminhos de Jesus, tentando nos tirar, tentando nos parar no meio da caminhada. Mas nós devemos odiar essas pessoas? Não. Nós devemos amar e orar e clamar ao Senhor para que essas vidas venham a ser alcançadas por Cristo Jesus. Entregue, irmãos, a sua esposa nos caminhos do Senhor. Entregue os seus filhos nas mãos do Senhor. Entregue o seu emprego nas mãos do Senhor. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Prossiga na direção. Prossiga no alvo. Prossiga buscando a presença do Senhor. Irmãos, quem diz que nós somos cristãos não é a quantidade de almas que ganhamos para Deus, não é aquilo que as pessoas olham e vê que somos desenvolvidos na linguagem aí dos jovens, desenrolados. Não. O que diz que nós somos cristãos é a nossa vida com Deus, é o nosso caminhar com Deus, é a nossa direção nas mãos do Senhor, ser dirigido por Deus, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmão, deixa Deus nos guiar, deixa o Espírito Santo de Deus nos conduzir.
Deixa Ele nos levar. Deixa Ele guiar, o Espírito Santo de Deus guiar as nossas vidas. Nós temos que aprender a amar assim como Jesus nos amou. Nós temos que aprender a perdoar assim como Jesus nos perdoou. Nós temos que aprender a obedecer a Deus assim como Jesus Cristo obedeceu ao Pai. Nós não devemos, irmãos, em momento algum das nossas vidas, perder o foco. O nosso foco é Cristo Jesus. Vamos esquecer das coisas que ficaram para trás. Vamos nos esquecer do sofrimento o qual um dia nós passamos. Mas vamos prosseguir de cabeça erguida, com o peito estufado mesmo, para frente, com humildade e simplicidade, mas obedecendo ao Criador, obedecendo ao Pai da humanidade, obedecendo àquele que entregou o seu Filho na cruz do Calvário por amor de todos nós. Eu sei, irmãos, que não é fácil você perdoar quem tanto lhe ofendeu. Mas quando Paulo estava na prisão, será que ele estava ali com o coração cheio de ódio, querendo se vingar das pessoas que colocaram ele na prisão? Não, ele estava louvando a Deus, ele estava orando, clamando ao Senhor. No momento em que as portas da cadeia foram abertas, que aquele carcereiro queria tirar a sua própria vida, Paulo deixou, Paulo permitiu. Paulo disse: não se mate mesmo, você estava aqui me maltratando aqui. Não, Paulo diz: não faça isso, não faça isso, estamos todos aqui, não tire a sua vida. E por causa da atitude de Paulo, aquele homem e a sua família foram alcançadas para Cristo Jesus. E através da sua atitude de fé, através do seu amor, através da sua compreensão, muitas vidas ainda vão ser alcançadas para Cristo Jesus. Basta apenas que no seu coração e no meu tenha amor. Basta apenas que nós venhamos ter a obediência ao nosso Criador, aquele que nos resgatou, aquele que um dia nos encontrou aonde nós vivíamos, num lago de lamaçal, num lago de sujeira, de imundície, no pecado. Ele olhou para mim, olhou para vocês, e teve compaixão, teve misericórdia, nos chamou, perdoou nossos pecados, levou na cruz do Calvário todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Jesus Cristo é amor, irmãos. Jesus Cristo é um Deus bondoso. Jesus Cristo é um Deus que perdoa, que ama. Jesus Cristo é um Deus que cuida de cada um que está aqui. Jesus Cristo quer nos guiar, quer nos alimentar todos os dias com a sua palavra, como a diaconisa Cristina falou aqui. Esse livro é o manual do crente. Esse livro é o manual que vai nos conduzir ao nosso alvo, que vai nos conduzir ao lugar aonde nós queremos alcançar,
aonde nós queremos chegar. Irmãos, quando faltar força, quando faltar coragem, quando faltar ânimo, clame ao Senhor. Quando Moisés morreu, Josué sentiu o peso da responsabilidade nas costas. Ele buscou no Senhor, e o Senhor o fortaleceu, o Senhor o pôs de pé, o Senhor deu a direção a ele, e ele prosseguiu firme, conduzindo aquele povo à terra prometida. Um povo rebelde, um povo que Deus tinha feito tudo com eles, e eles ainda eram rebeldes, irmãos. Lutas, batalhas veio de todos os lados, mas o Senhor segurou pela sua mão e o conduziu. Será porque Josué era bonitinho? Será porque ele era bonzinho? Era porque no coração de Josué tinha temor ao Criador, tinha temor a Deus. É assim que o nosso coração tem que ser, irmãos. Tem que ter temor a Deus, tem que ter obediência a Deus. Irmãos, eu estou com 60 dias, fez ontem que a minha esposa viajou para o norte. Está lá cuidando das nossas coisas, e eu estou aqui. Convites e mais convites no trabalho, os caras todos os dias, enchendo a minha cabeça de conversa, de coisas, mas eu permaneço firme no meu alvo, eu permaneço firme na presença de Deus. A minha filha, a Luana, sabe a hora que eu saio de casa, que vou para o serviço, a hora que eu largo, é a hora que eu chego. Ela sabe de cada passo que eu dou. Não fui trabalhar hoje, porque a moto quebrou e eu tive que arrumar, e quando eu arrumei, o meu chefe falou, não pode ficar em casa. Passei o dia mais minhas netas, buscando, levando, caminhando com elas, brincando, dando comida a elas, buscando em Jesus ter uma vida organizada, ter uma vida de obediência a Deus, ter uma vida de temor e tremor na presença do Senhor. Muitos irmãos, muitos nessas horas podia inventar uma história e sair e dar um pulinho aí por fora, mas o Deus que me chamou, o Deus que me resgatou, o Deus que me tirou da imundícia que eu vivia, é um Deus vivo, e Ele sabe o tanto que eu tenho clamado e pedido a Ele, para que eu não venha cair no golpe do inimigo, nos manjar que Satanás tem me oferecido. E assim, irmãos, eu peço a todos vocês, obedeça fielmente a Deus, não caia na cilada de Satanás, não caia no golpe sujo do inimigo, não aceite os manjares que ele tem nos oferecido. Carregue a sua cruz, siga a Jesus, que Ele vai te levar ao alvo que você tanto almeja, ao alvo que você tanto quer. Ele vai te conduzir de cabeça erguida, irmãos. Porque, irmãos, mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 anos longe da presença do nosso Deus.
Irmãos, quem viveu aí fora, quem já fez parte das farras aí fora, quem já fez parte da bebedeira, das coisas erradas aí fora, e hoje está nos caminhos do Senhor, sabe como era doloroso, sabe como era sofrido. O inimigo vem com coisas sujas, mostrando para você que é o paraíso, mostrando para nós que é o paraíso, que é um mar de rosa. Mas se nós aceitar esse prato, esse manjar, no outro dia, a dor, o arrependimento é tão grande que dói na alma, irmãos. Porque nós sabemos o que é sofrer na mão do inimigo. Nós sabemos o que é ser escravo do inimigo, irmãos. Eu sei, eu já fui escravo na mão do inimigo. Passei por altos e baixos na mão do inimigo. Passo por tentações todos os dias. Passo por luta todos os dias. Passo por tribulações. Mas eu permaneço firme no meu alvo, buscando a presença de Deus, para que Deus me conduza na direção da sua palavra, para que eu venha ter uma vida santa na presença do Senhor, para que eu venha ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus, para que eu não venha cair nos manjares do inimigo. Os colegas me zoam. Fui tão zoado ontem. Eu fui tão humilhado ontem. Mas de cabeça erguida. De cabeça erguida, confiando. Confiando no Senhor. Irmãos, se o inimigo usar a vida de alguém para lhe humilhar, para lhe tirar a paz, dobre o seu joelho e clame pela vida deles. Porque assim, como eu e muitos foram alcançados, a oração de um justo vale muito em seus efeitos, irmãos. Então continue clamando por quem lhe humilha, continue clamando por quem lhe deseja o mal, por quem não quer a sua paz, a sua alegria, por quem não tem amor por você. Continue orando, continue perseverando em oração. Persevere, irmãos, em ler a Bíblia, a palavra do Senhor. Quando você pega ela para ler, o sono bate, começa a correr lágrimas dos olhos, e é uma agonia, e você quase não consegue ler. Mas quando pega o celular para olhar na internet, o WhatsApp, olhar tudo que tem lá, vidra os olhos, da meia-noite você não tem sono para dormir. Mas quando vai pegar a palavra do Senhor para ler 10 minutos, não consegue. Quando está lendo 2 minutos, começa a dormir. Você não sabe mais nem o versículo aonde estava. Isso é mais um dos manjares do inimigo no celular, na vida do cristão. O cristão bem soubesse, só tinha o celular para o seu uso normal, atender uma ligação, aplicativo do banco, mandar alguma mensagem, alguma coisa. Mas nós não, irmãos. Ficamos como um cavalo vedado aqui, olha, à frente aqui não vemos nada, e pegamos o celular e passamos horas e horas olhando ele aqui, com os olhos vidados.
mas não paramos 10 minutos para ler a palavra do Senhor. Então, irmãos, não é esse o nosso alvo. O nosso alvo não é esse, irmãos. O nosso alvo é focar na palavra do Senhor. É se dirigir mesmo aos pés do Senhor. Se humilhar na rocha viva que é o Senhor. Irmãos, quando a pessoa faz uma casa e ele não faz bem a estrutura da casa, ele faz meia boca, se for um terreno de barro, massapê, com a chuva, com o sol, a casa começa a lascar. Mas, irmãos, quando você constrói uma casa e faz bem o alicerce, faz um badrame mesmo bem feito, aprofunda as colunas, as estacas, a chuva bate, o chão incha o massapê quando chove, mas a casa não lasca. A casa não lasca porque tem ferro debaixo. A casa não lasca porque as estacas foram profundas. Aprofunde a sua vida, igreja, na presença do Senhor. Aprofunde a sua vida em ler a Bíblia, em buscar conhecimento e sabedoria vindo de Deus, irmãos. Aprofunde a sua vida na presença do Senhor. Não permita, em momento algum, irmãos, em vacilar o seu pé. Não permita, em momento algum, sair do caminho. Porque o caminho tem muitos espinhos, mas tem atalhos. E muitas vezes queremos tirar o pé do espinho para pegar o atalho. E aquele atalho, irmãos, vai nos levar em lugar muito pior do que se a gente tivesse continuado pisando nos espinhos. Os espinhos dói, mas dói os atalhos. Porque quando a cobrança vem é grande. Quando a cobrança vem é enorme. Então, irmãos, vamos seguir firme. Não vamos olhar, irmãos. Não vamos olhar para coisas terrenas, coisas que aqui vão ficar, coisas que vão passar, coisas passageiras, mas vamos olhar para Cristo Jesus, vamos olhar para Deus, vamos olhar para o Senhor Jesus, porque Ele é bom, Ele é tão maravilhoso, Ele nos acolhe a noite toda, dormimos um sono maravilhoso, acordamos de manhã respirando. Quando acordar de manhã, que você puxar o fôlego que respirar, dobre seu joelho, agradeça a Deus por mais um dia de vida, agradeça a Deus por ter a oportunidade de fazer melhor do que o que fizemos hoje. Amanhã, irmãos, quando nós se acordar e respirar, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos clamar a Deus, agradecer a Ele e pedir a Ele: Deus, me faça melhor do que ontem, hoje. Deus, faça com que a minha carne morra, faça com que a minha vontade não prevaleça,
mas que a tua vontade prevaleça sobre a minha vida, Deus. Irmão, vamos mergulhar de vez na palavra do Senhor. Vamos mergulhar de vez no Evangelho. Vamos focar no alvo. Vamos caminhar na direção. Vamos se fortalecer na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela sara, ela cura, ela renova, ela tem vida eterna para nossas vidas. A palavra do Senhor tem salvação para as nossas vidas, irmãos. Irmãos, me fizeram essa pergunta ontem. Você quer ter tudo aqui na terra e perder a salvação? Ou você não quer ter nada? Lhe tire tudo quanto você tem, mas tem a vida eterna. E aí, irmãos, se fizer essa pergunta, é pesado, né? É pesado. Aí você está acostumado numa vidinha boa e dizer, me tirar tudo e eu ficar sem nada, mas eu vou ter a vida eterna. Ou então eu ter tudo aqui, mas eu não tenho a vida eterna na presença do Senhor. É pesado. É pesado. Mas nós temos que ter a nossa mente e o nosso coração focado naquilo que vai nos levar à vida eterna, que vai nos dar a salvação. Por mais que doa, por mais que tire tudo das nossas vidas, nós temos que obedecer a palavra do Senhor e buscar firme todos os dias e aprender a caminhar com Ele, a se humilhar diante da face do Senhor todos os dias. Confessar, irmãos, que somos pequenos, confessar que somos errantes, pecadores, que somos falhos, confessar que precisamos e necessitamos dele para sair do pecado, para deixar de fazer coisas erradas, buscar a presença do Senhor e se fortalecer no teu espírito, para que no grande dia, quando o Senhor vir buscar a sua igreja, a sua noiva amada, o teu nome e o meu está escrito no livro da vida, irmãos. Para que nós possamos ter uma vida eterna na presença do Senhor. Para que nós possamos glorificar e exaltar o nome do Todo-Poderoso Deus, do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo, o Deus poderoso. Para que nós possamos andar em ruas de ouro, para que nós possamos andar lado a lado com Deus, todos os dias da nossa vida. Não deixe as lutas lhe parar, não deixe as dificuldades lhe parar, não deixe as afrontas te parar, mas siga para o alvo que é Cristo Jesus, irmãos. Essa foi a mensagem que o Senhor Jesus Cristo me deu, que Ele colocou em meu coração, ministrou na minha vida, para que eu possa ministrar, para que eu pudesse ministrar na vida de vocês hoje aqui, irmãos. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, glorifique e exalte o nome dEle. Pastor Marcos, vai ter a oração?